Olá, meu povo, eu vou contar uma história a vocês hoje que me aconteceu, que foi muito engraçada. Engraçada entre aspas, naquela época que aconteceu a história, eu fiquei muito triste, chateada um pouco, né? Porque eu tinha uma amiga que era minha amiga e ela ficou de mal de mim pela uma história que aconteceu. E aí eu fiquei aquele tempo todo, doía muito no meu peito aquela mágoa sem eu ter culpa, né? Um belo dia, a minha tia viajou para trabalhar, para passear. E ela falou para meu pai me deixar lá. Eu tinha por volta de uns 12 anos a 13 anos, cuidando de uma criança até ela voltasse. Que aí ela me dava um presente, alguma coisa assim. Aí eu ficava dormindo lá na casa para tomar conta do menino que era pequeno. Mas nesse belo dia, o filho dela tinha uma namorada e a namorada foi para casa dela passar o final de semana com o namorado, né? Mas só que eles tinham mania, às vezes já estavam namorando e o povo não sabia, né? Eles namoravam escondido, namorava já assim, tendo relação. E nesse belo dia, quando foi à noite, eu acordei assustada no quarto, deitada com ela, que ela estava dormindo comigo. E tinha um rapaz lá deitado também do quarto, mas eu senti aquele pessoal passando assim a perna em mim, aquele osso cabeludo, né? Como tinha história de lobisomem, quando o lobisomem entrava, eu até pensei que era um lobisomem dentro de casa e comecei a gritar, né, pra ela acender a luz, acender a luz. Mas quando ela acendeu a luz, ele saiu correndo, né? E aí ele saiu correndo do quarto, né, que tava namorando, eu tava deitada na cama, era uma cama de casal, e ela tava deitada com ele, namorando com ele, né? Mas aí eu me assustei, porque quando ele se mexendo, ele tocou em mim. Quando ele tocou em mim, a perna era cabeluda, passou os cabelos em mim. A minha cabeça, poderia ser o lobisomem, porque ela contava a história que tinha lá, era um interior que eu morava, e tinha história de lobisomem, que invadia a casa, que pegava não sei o quê. Era um interior que tinha muita história má, que o pessoal contava. Menina, foi um horror. E aí de manhã eu fiquei com medo, não quis voltar mais a tomar conta. E aí eu fui em casa, que era perto da casa do meu pai. Cheguei lá, não queria mais voltar, que eu fiquei com medo. Eu não sabia que tinha sido ele que tinha entrado no quarto, né? Mas aí começaram a falar, meu pai falou assim, falou, não, deve ter sido o rapaz, o lobisomem não vai entrar assim, deve ter sido o namorado dela, não sei o que tava na minha casa. Mas aí a história bombou, né? Quando aí começou a ponta, aí pronto, aí ficou, eu não quis voltar, foi aquele desespero. Mas aí meu pai foi lá conversar com meu tio falando, aí aconteceu que foi. Ele também assumiu que tinha deitado com ela. E aí o pai da moça soube também. Aí já sabe quando fazia casar logo, né? Aí teve que casar logo, mas aí agora ela ficou de mal de mim muitos anos. Eu não fui pro casamento. Ela fez uma casa lá perto, eu não podia ir na casa dela, né? Que ela ficou zangada comigo, chateada. E eu realmente sem motivo, porque eu só falei porque eu vi e eu nem achei que era ele, que eu não sabia. Eu não tinha essa malícia aí, na época eu não tinha essa malícia. Não tinha, você vivia no interior que era atrasado e não sabia. Mas na hora eu tinha me assustado. E aí rolou o boato e eu fiquei. Ela ficou de mal de mim muitos anos. Depois de muitos anos, ela voltou a falar comigo. Nós tínhamos uma amizade muito boa. Eu tenho com a família dela e com ela. Acabou o pessoal falando e voltou às amizades, né? E sem eu ter culpa. Eu só fiz falar com meus pais. Porque eu fiquei com medo de voltar para casa e acontecer alguma coisa, né? Que lá a gente tinha medo mais de bicho do que de gente, né? Que antigamente o medo que fazia era de bicho, né? Hoje em dia faz medo de gente. Mas a gente só tinha medo de lobisomem, de história que o pessoal contava, de cobra, de raposa. Eram esses medos que a gente tinha. Hoje não. E esse interior também era bem atrasado, não tinha luz, tinha que acender um candeeiro. Daqui que ela riscasse o fósforo desse candeeiro, nossa, já tinha engolido se fosse lobisomem, né? Mas foi uma história que me doeu muito na época, né? E que eu superei. E também já tem mais de 50 anos essa história, meus 40 e tantos anos já, é muito tempo. E Deus me lembra cada história que eu fico. Eu já tinha até esquecido essa história, né? Mas chegou o momento realmente de a gente falar com minhas coisas, né? E hoje em sonho Deus me revelou e me falando. Assim, que começou a lembrar, Deus começou a falar as coisas que eu fazia também, né? Porque hoje ele me perdoou, graças a Deus. Mas tudo ele tá me lembrando de muitas coisas que eu fiz, ele realmente me lembra. Tanto de coisas boas ou de coisa errada que eu. Quem nunca fez nada errado, atira a primeira pedra, né? Eu sempre sofri muito bullying. E a vida toda as pessoas geralmente comentavam e eu fiquei naquela época muito chateada. Meus pais ficou muito chateados. E era uma coisa ruim, né? Porque às vezes a gente não tinha maldade. Na época eu não tinha essa maldade, não era com maldade. Eu falei a meu pai também não era com maldade, porque geralmente eu falava tudo para meu pai e minha mãe. Então eu tinha sonho, eu tinha as coisas que eu sempre tive. Eu sempre tive assim aquela conexão com meu pai e minha mãe e eu nunca escondi nada. Eu sempre fui aberta e falava para eles. E ficava com medo, né? Porque geralmente eu tinha medo, que a gente tinha sonho. E eu já era uma pessoa traumatizada. Porque eu já tinha muitos sonhos. E eu tinha um sonho que era real. E às vezes eu tinha medo, que eu não tinha explicação. Quando eu sonhava com alguém que morresse, eu tinha medo. Se eu sonhasse com alguém que morresse, eu tinha medo, porque eu não tinha noção.
que era Deus usando, ou se você ouviu uma voz, você antigamente você ouviu uma voz, hoje se você tá na sua casa só e você ouvir uma voz, você geralmente vai tomar um susto. Se você estiver dormindo e alguém tocar em você, você vai acordar assustada. E tudo isso pode acontecer. Deus pode chegar na sua casa, tocar em você, te dar um abraço, te dar um beijo. Você está naquele sono leve e você não ter medo. Eu realmente não tinha medo. Hoje o que me acontece, eu consegui não ter mais medo. Mas quando eu era criança, eu tinha medo. Hoje eu tenho outro conhecimento. Hoje eu não tenho medo de eu estar em casa, ouvir uma voz, estar no lugar ouvir. Mas é umas coisas que acontecem que a gente passa, que a gente às vezes fala assim, meu Deus, como é que acontece tanta coisa no mundo e a gente não acredita que Deus existe e que Deus pode fazer essas coisas e pode fazer milagre na sua vida e pode te ajudar em sonho ou até você ouvir uma voz, ou usar um animal, usar uma pessoa, ele sempre vai estar falando com a gente. E hoje eu tenho conhecimento e hoje eu posso abrir a boca e falar e sou privilegiada de poder falar e poder representar ele aqui na terra. E agradeço a todos também, compartilhe que às vezes não guarde mágoa. E o que eu tô querendo chegar até com isso é que não guarde mágoa. Depois a gente voltou a se falar, somos melhor amiga hoje, é muita amizade, somos amiga hoje. E o que eu tô querendo falar é só que às vezes a gente do perdão. Que às vezes eu não levantei um falso testemunho para ela, que aconteceu. Mas ela ficou realmente magoada comigo. Mas ela também me perdoou e eu perdoei ela. E nós ficamos amigas novamente, entendeu? O que eu quero falar é sobre o perdão. E hoje eu quero mais uma vez forçar aqui, é que perdoe alguém que for perdoado, mesmo que não siga no seu caminho, mas perdoe, porque o que Deus quer hoje busca as pessoas que se vocês pedir perdão a Deus, qualquer um de nós que pedimos perdão a Deus, Deus perdoar, voltamos a ter uma vida boa, leve, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, que às vezes a rincha e o ódio é que acaba com o mundo. Mas eu não estou contando a história para me aparecer, eu estou contando a história para falar sobre o perdão. E que no momento a gente passou um tempo sem se falar, minha tia fez a gente se falar, a gente voltou a ser amiga, frequentar a casa dela, ela minha, até hoje nós somos amigas. Ou então eu tô falando, eu perdoo ela, ela me perdoou, eu não falei por maldade, mas acabei falando, e meus pais e o pai dela conversaram, e aí é uma coisa que a gente fica magoada no momento, mas não vamos guardar essa mágoa no coração, vamos tirar essa mágoa e aprender a perdoar e seguir a vida amando que Deus é maravilhoso e Ele realmente fala com as pessoas. E quando você se dedica, você ainda mais você fala com Deus.